sempre buscando novas tecnologias e inovações no mercado clínico mundial, a Prevent Senior agora oferece mais prevenção pré e pós-cirurgia aos seus beneficiários. Para a gente entender mais sobre esse assunto e saber qual é essa grande novidade no mercado, estamos aqui no Hospital Santa Maggiore Moca, especializado em ortopedia. E para falar sobre essa novidade clínica implantada na Prevent Senior, eu estou agora com o Dr. Fernando José. Bom dia, doutor. Que novidade é essa? Tudo bem, Manu? É mais uma vez a Prevent Senior se preocupando com o bem-estar dos seus pacientes, né? Com aqueles que precisam dos seus serviços e, acima de tudo, seguindo normas, né? E protocolos, principalmente voltados na área da cirurgia vascular e também da ortopedia, porque afinal de contas nós estamos aqui no Hospital Santa Maggiore da Moca, que é um hospital essencialmente ortopédico da Prevent Senior, que presta um serviço fantástico, maravilhoso aqui no âmbito ortopédico, né, recebendo seus beneficiários. E exatamente o que você falou, é uma novidade clínica para o Hospital Santa Maggiore Moca, para os beneficiários Prevent Senior, implantados com a Prevent Senior promovendo este bem-estar, ou seja, que é o uso da meia elástica antitrombo nos seus beneficiários que estão classificados no alto risco, principalmente, voltados e ligados diretamente às cirurgias ortopédicas de grande porte, como, por exemplo, as cirurgias de quadril e as cirurgias de joelho, que temos aqui um sem número, né, Manu? Fala um pouquinho mais pra gente o que é trombose. Trombose, nossa, é um grande mito, vem uma grande interrogação. Será que eu vou perder minha perna? O que isso pode trazer de ruim para mim? E a trombose venosa nada mais é que a formação de coágulos, tá? De trombos, dentro de vasos sanguíneos, que são as veias, tá? Porque o nosso sistema circulatório é formado por veias, artérias e os vasos linfáticos. Mas a trombose venosa, gente, prestem bem atenção, é a formação de coágulos, trombos dentro do sistema venoso. E nós colocamos trombose venosa profunda. Por quê? Porque nós temos as veias do sistema superficial e do sistema profundo. E a localização mais comum das tromboses venosas é nos membros inferiores, ou seja, nas pernas como um todo, né? A gente classifica o membro inferior, geralmente a gente tem o hábito de falar perna, né? Mas está constituída em 2 compartimentos, aí 3 até, né? Os pés, as pernas e as coxas, né? Então, nós temos as veias vindo desde a região plantar até a região inguinal, né? Quando se trata do membro inferior. Então, nós temos as tromboses venosas profundas que nós classificamos de proximais e as distais. O que é isso? As proximais são aquelas mais extensas, que normalmente acometem as veias do sistema profundo, que vem desde a região da panturrilha, da região do tornozelo, até a região inguinal. E as distais, que nós classificamos que são aquelas mais tranquilas, que estão geralmente nas veias profundas, abaixo do joelho, aquelas que estão na panturrilha, né? No conhecido gastrocnêmio, que é esse músculo aqui, ó, da batata da perna, né? E são de tratamento fácil, né? Traz sintomas? Claro que traz, mas dá para se tratar e, assim, o índice de sucesso é extremamente alto. Doutor, agora essa trombose, ela tem grande risco de se dar pós-cirurgia? Como é que é isso? Explica pra gente. E como é que vocês detectam que o paciente que vai fazer a cirurgia, ele corre esse risco de ter a trombose? Manu, na verdade, a gente já classifica, já procura colocar o paciente dentro de uma classificação assim que ele ingressa no ambiente hospitalar. E veja bem, não só o paciente internado tem risco de trombose venosa profunda. Por quê? Porque a entidade, a doença trombose venosa profunda, ela tem múltiplas causas, ou seja, existem vários fatores que podem levar à trombose venosa profunda, desde distúrbios genéticos da coagulação até um trauma, que é muitas vezes o nosso caso aqui, né? Hospital Santa Maggiore Moca, pronto-socorro de ortopedia, inúmeros traumas chegando aqui nas 24 horas do dia, de segunda a segunda. Então, é o nosso dia a dia aqui realmente, né? Então, classificamos isso. O idoso, o paciente da melhor idade, por si só, pela senilidade, por lentificação de fluxo sanguíneo, por ter maiores riscos de ficar acamado, ou aquele paciente que tem aquela síndrome da imobilidade mesmo, que a gente, síndrome do imobilismo, na verdade, já se tornam pacientes de risco independentemente de eles terem o trauma.
Mas hoje nós estamos aplicando diretamente a isto, ao trauma e às cirurgias ortopédicas. Por quê? Porque no capítulo trombose venosa profunda da cirurgia vascular e pesquisas mundiais e no Brasil também, que nós temos verdadeiros ícones na questão de coagulação e de trombose venosa profunda dentro da cirurgia vascular e na hematologia também, nós temos aí constatados índices de sucesso quando nós fazemos a prevenção nesses casos. Ou seja, principalmente nas grandes cirurgias ortopédicas que nós falamos, que são as cirurgias do quadril e as cirurgias do joelho. A tão famosa prótese de joelho e a tão famosa prótese de quadril. Um exemplo para você entender. Recebemos aqui inúmeros pacientes vitimados de quedas da própria altura ou quedas de altura mesmo, que sofrem um trauma e são vitimados por uma fratura do colo do fêmur, que na sua grande maioria tem indicação de cirurgia com colocação de uma prótese total do quadril. Isso vai levar naturalmente, após a queda, após a fratura, com que o paciente permaneça imóvel num leito durante um período. E nós temos todos os mecanismos aqui disponíveis para que nós possamos agilizar ao máximo o tratamento deste paciente. Por quê? Porque nós sabemos todos os riscos que envolvem de uma internação de um paciente da melhor idade. Então nós queremos o melhor para ele realmente. E o melhor já vem desde a entrada até a saída dele. Então quando nós já o classificamos de alto risco, hoje nós já implantamos e o Hospital Santa Major e Moca já fornece ao paciente que chega nessa condição e já classificado dentro desse protocolo, a meia antitrombo, para que a gente possa evitar e prevenir o risco dessa tão famigerada trombose venosa profunda. Afinal de contas, nosso objetivo é fazer com que o paciente retorne à sua vida habitual, conseguindo andar e fazer suas atividades de forma independente. E por muitas vezes, algumas poucas complicações podem acontecer, podem causar um retardo nessa reabilitação um tempo bem significativo. Então, possibilitando esse paciente de ter o menos possível de edema, de inchaço das pernas, diminuindo a chance das complicações como as tromboses, a embolia, com certeza a gente favorece uma recuperação dele, retorno para a vida familiar habitual de forma muito mais cedo. Isso é muito bom. Agora, doutor, o que muda com a utilização dessas meias, dessa prevenção, no pré e pós-operatório? Então, é exatamente dessa forma da gente poder botar esse paciente sentado o mais cedo possível. O nosso fisioterapeuta sempre procurou atuar dessa forma e, de forma geral, a cirurgia ortopédica avançou nos últimos anos, tentando ser o mais precoce possível no seu retorno funcional, porque isso com certeza diminui todas as complicações. Então, isso vem de encontro já a uma filosofia que a gente sempre tentou empregar na fisioterapia precoce, sentar e, se possível, colocar esse paciente de pé o mais cedo possível. E, sem dúvida, o uso das meias, o cuidado com o paciente, o apoio do familiar e o auxílio do familiar no cuidado com o paciente, tudo isso vai de encontro a essa filosofia. Agora, só para finalizar, doutor, por que há grande risco de acontecer trombose em membros inferiores? Na verdade, Manu, isso daí é uma situação, digamos que fisiológica mesmo, porque você acaba tendo a terminação do fluxo sanguíneo nas extremidades. Então, o retorno venoso, na verdade, ele acaba dependente diretamente da velocidade com que ele é ejetado pelo coração. E o organismo dispõe de um sistema, né? A natureza é sábia, que as veias são dotadas de um sistema valvular, que ajudam também a impulsionar este sangue e também ajudam a evitar que esse sangue que vem no sentido do coração retorne às extremidades, tá certo? E mais também, o paciente imobilizado, o paciente no leito, ele naturalmente perde este movimento de caminhar, que é o que nós chamamos de bomba plantar. Nós temos uma estrutura, digamos que virtual na planta do pé, chamado coração periférico de Barrow, onde quando nós fazemos o movimento de andar, este movimento completo de caminhar, com a elevação da planta do pé e a contração da panturrilha, vocês imaginem subindo uma escada, o que você sente? A elevação com contração da panturrilha. Este é o grande segredo e é um dos grandes movimentos que ajudam, com a compressão muscular, fazer com que o sangue que está subindo tenha mais impulso. A hora que você está deitado, imobilizado, você perde isso. Por isso que também é muito importante um conjunto de situações no sentido preventivo
que é o que nós temos aqui 24 horas por dia de forma bastante intensa e participativa, que é a fisioterapia motora também. Fazendo o quê? A fisioterapia passiva, o paciente não está em condições de movimentar, então alguém vai lá e movimenta para ele. Então isso também é importante. Então esse conjunto de situações aliados à compressão elástica antitrombo que nós adotamos hoje, pode trazer um benefício muito grande e, na verdade, como o nosso próprio nome diz, Prevent Senior, mais uma vez nós estamos prevenindo, né? Uma entidade que pode evitar com que o paciente tenha complicações, porque assim, a trombose venosa profunda, apesar de ser uma situação de diagnóstico muito possível e até fácil de ser feito, né? De tratamento também bastante tranquilo, ela pode ter as suas complicações, como qualquer doença. E a mais temida delas é a embolia pulmonar, né? Também tão falada por aí, o que pode acarretar em sequelas gravíssimas aos pacientes ou mesmo até a morte. Então nós temos realmente que prevenir isso e com isso tudo ganham todos. Ganha sem dúvida o paciente, que vai ter um bem-estar impressionante e prevenção deste problema, né? E nós conseguimos, com isso, ofertar um serviço que deixa todo mundo tranquilo. Com certeza. A participação do médico junto com a família, o paciente, de forma intensiva, necessária. Então, hoje nós dispomos de um acompanhamento ambulatorial e o pronto-socorro 24 horas à disposição. Todos os pacientes são orientados aos cuidados básicos, os familiares aos cuidados que devem ter com esses pacientes. A Prevent disponibiliza a casa do cuidador, entre outros núcleos que ajudam a capacitar esse cuidador e o próprio paciente, quando interessado, os programas laborais, os programas de atividade física, todos esses programas vêm a somar no cuidado com o paciente, no aprendizado do familiar. E, sem dúvida, o nosso objetivo de prevenir novas doenças, novas fraturas, novas complicações, é totalmente um encontro, um casamento perfeito, como você mesmo definiu. Agora, esse risco da trombose já é detectado antes da cirurgia. Quando o paciente ele tem esse risco, ele corre esse risco e ele recebe alta, como é feita a prevenção? Na verdade, Manu, é o que eu te falei, para a gente reiterar. O paciente já desde a sua entrada ele já é classificado. Então, um exemplo, ele chegou aqui com essa fratura do colo do fêmur. Então, ele já é um candidato a uma cirurgia do quadril com colocação de prótese total de quadril. Então, nós já colocamos essa meia antitrombo na entrada. Então, quer dizer que ele pode ir para casa com essa meia? Sim, ele coloca... Ele vai continuar prevenindo na própria casa dele. Ele coloca quando ele chega, depois da cirurgia, enquanto internado, ele mantém a meia. E quando ele vai para casa, se a orientação do ortopedista, dependendo da cirurgia, ainda é permanecer imóvel por 30 dias, ele vai embora com essa meia e ainda vai usar os 30 dias em casa. Então, mesmo ele tendo a alta, pós-cirurgia, ele vai estar em casa continuando a prevenção. Sim, a meia, lembrem-se, é um benefício, é uma prevenção que a Prevent Senior hoje te dá e, acima de tudo, um presente para você que vai para casa com a meia. É verdade, tudo pensando no seu bem-estar beneficiário, sempre respeitando as normas internacionais de medicina, todos os critérios estudados e pesquisados, tudo realmente com muita tecnologia, com muita inovação, pensando sempre em prevenção. Então aqui você já sabe, no Hospital Santa Major e Moca, você sempre vai estar prevenindo. Então, mitos e verdades contra a trombose, a gente revelou tudo agora, né, doutor? Principalmente no ponto de vista ortopédico, que é o nosso grande foco aqui no Hospital Santa Major e Moca. Vocês todos que precisarem do serviço podem ficar tranquilos que contarão com a nossa ajuda.